Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um dia de estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Atos. Então, eu gostaria que você já deixasse separado aí a sua Bíblia, uma agenda e também separe uma caneta para você anotar tudo que estamos falando aqui, tá bom? O estudo tem o propósito de aprofundar um pouco mais sobre a palavra de Deus e trazer a sabedoria dela para os dias de hoje. Então, assim que você terminar de assistir essa live, eu gostaria que você deixasse seu comentário no final para que eu possa, assim, saber se você realmente entendeu, né? Se eu tô trazendo uma boa explicação aqui e se não, eu posso melhorar e como melhorar. Por isso que eu tô pedindo a colaboração de todos vocês, tá bom? Então, vamos lá ler agora Atos, capítulo 5, diz assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, e depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em seu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo esta palavra, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. E levando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam-lhe morta e sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Então, o que a palavra de Deus vem nos mostrar é um incidente que aconteceu na igreja primitiva, que eles estavam vivendo um problema. Eles tinham o costume de aqueles que tinham propriedade dividir os seus bens com aquelas pessoas que faziam parte da igreja que eram pobres. Então, aqueles que eram ricos vendiam e eles dividiam, né, com essas pessoas que eram pobres para que não viesse lhe faltar nada. Porém, a palavra de Deus vem nos mostrar que eles estavam vendo um grande problema. Qual era o problema? Eles não estavam fazendo isso de coração, mas sim por obrigação. Por isso que nós, pastores, sempre estamos falando para você, gente, vai ofertar, vai dizimar, vai fazer algo para Deus, vai fazer os 120 dias, faça de coração, não faça obrigado. Porque uma vez que você faz obrigado, aquilo que era para se tornar bênção se torna maldição na sua vida. Então, tudo que nós vamos fazer para Deus precisa ser com o coração. Não, realmente eu quero fazer. Tá bom? E a palavra de Deus diz assim, ó, Lucas relata de uma forma bem escura. Ele é bem taxativo quando ele diz assim, olha, a herdade não era sua? A terra não era sua? Por que então você falou que ia dar? Ninguém mandou você falar, né? Mas o que aparece aqui para nós é que Ananias queria manter uma aparência de algo que ele realmente não tinha. Então, que ele não tinha vontade de fazer, né? Então, por isso nós precisamos tomar cuidado em viver de aparência, né? Nós precisamos tomar muito cuidado em querer ser para as pessoas aquilo que nós não somos. Então, nós precisamos ser, eu sou isso e pronto, acabou. Quer, não quer, amém, graças a Deus. Eu preciso manter a minha integridade, a minha verdade, em primeiro lugar, com o Espírito Santo. Não sabemos como Pedro soube da fraude. Penso que pela iluminação divina. Pedro relata o pecado contra o Espírito Santo. Então veja só, o pecado não foi contra Pedro, não foi contra a igreja, não foi contra as pessoas que talvez estavam esperando aquele valor, mas contra o Espírito Santo, porque ele se comprometeu com o Espírito Santo, com o próprio Deus, em fazer
doação. Então, que tudo que você fizer, você pense assim, olha, eu estou fazendo para Deus, estou dizimando para Deus, estou ofertando para Deus, estou vindo à igreja buscar a Deus, estou vindo aqui ouvir a palavra de Deus, estou vindo aqui para Deus trabalhar no meu coração. Porque uma vez que você tiver esta intenção, você será bem-sucedido. Todas as promessas e bem-aventuranças do Senhor se cumprirão na sua vida nesse tempo. Ofertar era algo voluntário. Ananias não precisava se comprometer. O pecado foi a consagração desonesta. Tá entendendo? Aos olhos humanos, né, ele estava fazendo uma grande dádiva, mas Deus estava vendo que ele não estava fazendo realmente. Então, a desonestidade contra Deus. Então, muitas vezes a gente fala assim, você é desonesto com fulano, desonesto com ciclano, e não vai ter problema, né? Porque ele não vai saber. Mas o Espírito Santo sabe. Mas o próprio Deus sabe. Então, nós precisamos nos preocupar com o que Deus pensa de nós, com o que estamos fazendo referente à honestidade para com Deus. E quando nós somos honestos para com Deus, consequentemente seremos honestos também para com as pessoas. Ananias morreu provavelmente por um choque emocional, pois fez uma consagração hipócrita. Veja só, a palavra de Deus não fala como ele morreu, do que ele morreu. Fala que ele ouviu, expirou, morreu, né? Mas a palavra dá-nos entender que foi por um abalo emocional muito grande. Então nós precisamos realmente tomar cuidado com as nossas atitudes para que depois isso não venha acarretar coisas piores, até mesmo enfermidades, né, sobre as nossas vidas. Muitas enfermidades, a causa genuína é uma frustração que a pessoa tem vivido, né? Não estou dizendo que todas as vezes muitas vezes tá bom? Os enterros eram rápidos por causa da decomposição dos corpos. Então, você imagina assim, Ananias chegou ali no templo e o fato ocorreu, e ali ele já faleceu. 3 horas depois, Safira chega ali e ele já estava enterrado. Aí nós imaginamos, mas por quê, né? Nossa, nem esperou ela chegar, nem avisaram ela e tudo mais. Era um costume daquela época, tá bom? Até porque eles não tinham o formol, eles não tinham todo o material para manter ali o corpo saudável até o momento de encontrar. Então, eles já tinham o hábito da pessoa falecer e eles já fazerem o enterro. Então, era um costume da época, tá bom? Devido à falta de produtos, de coisas que eles precisavam para manter o corpo intacto e assim fizesse o velório como nós fazemos nos dias de hoje. Safira foi cúmplice e não venceu a tentação. Já o nosso Jesus as venceu. Então vejam só, nesse momento a gente percebe 2 lados da moeda, né? Nós percebemos uma falha. Nós percebemos aqui, na verdade, a tentação. Então, Ananias e Safira foram tentados. Safira, ela poderia ter, neste momento, vencido a tentação, né? Mas ela foi falha, como nós somos falhos, né? Nós somos pecadores. Mas Jesus, ele veio e ele venceu a tentação, né? 40 dias ali no deserto, no jejum e oração, ele mostrou como vencer a tentação através da palavra de Deus. Muitas vezes vamos falhar. O que não podemos é não reconhecer a nossa falha. Falhou? Reconhece, pede perdão e vida que segue, né? Agora, o que acontece aqui é que não houve um arrependimento, né? E hoje nós temos o direito porque Jesus venceu a tentação. E por causa dele, hoje nós temos esta oportunidade do arrependimento. Ambos fingiram uma submissão algo diretamente ao cristão. Então vejam só, ambos estavam fingindo uma submissão, né? Eles estavam fingindo que estavam ali obedecendo à lei da época. Porém, Deus sabia que não havia nenhuma submissão. Então, quando você... Por exemplo, nós fazemos parte da Catedral de Mojimirim. Nós temos o pastor Haroldo como o anjo da nossa igreja, né? O pai da nossa fé. Então, vejam só, uma vez que ele traz a direção do Espírito Santo para a igreja, por exemplo, agora, os 120 dias de jejum e oração, né? Eu faço por submissão a Deus, por obediência ao Espírito Santo e por acreditar que ele é o meio condutor de Deus à igreja, certo? Então, eu faço 120 dias, mas por obediência verdadeira, né?
Não por obediência obrigatória, não algo assim taxativo, não pode ser assim, tá bom? Então nós precisamos entender que o pastor Haroldo, ele é o anjo da igreja e ele estará trazendo aquilo que está ao coração da igreja referente ao todo, né? Então, por isso que nós ali precisamos manter essa submissão verdadeira. Este acontecimento despertou grande espanto e produziu uma influência purificadora e verdadeira. Veja só, no momento em que a igreja viu Ananias e Safira falecer, né? O que ficou claro ali, gente, o Espírito Santo, ele é um ser vivente, ele é algo verdadeiro. Então, tem um temor e respeito, né? Tem um temor e tremor em relação a ele. Então, a igreja começou, como aquele costume, né? Colocar a barba de molho. Já ouviu falar nisso? Colocar a barba de molho? Então, a igreja começou a pensar, mas espera aí, será que eu também não tenho sido como Ananias e Safira, né? Então, hoje, Deus está dando a oportunidade de nós colocarmos a barba de molho. Como nós, mulheres, não temos barba, vamos colocar nossos cabelos de molho. Brincadeira. Mas vamos refletir se realmente estamos sendo submissos por amar ou por obrigação, tá bom? Agradeço a participação de todos vocês. Deixe o comentário aí do estudo de hoje e semana que vem nós temos mais. Deus abençoe.